ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Hoje estou trazendo a oração de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como o protetor dos animais. São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante e pia da família nobre de Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentação. Porém, os negócios de seu pai não lhes despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas, chamadas Perúdia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetido por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que estás em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu a permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhes: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmolas em Assis. Terminando esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouros, nem 2 túnicas, nem sandálias. Essas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois com Santa Clara e suas religiosas. Francisco começou a anunciar a verdade no odor do Espírito Cristo. Convidou todos a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levasse uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos.
O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar essa vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja de Pociúnculo, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao Sumo Pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja de Pociúnculo. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles os cortes de cabelos e lhe enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ele deriva da pureza do coração e da constância da oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe agariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Deste momento em que ouviu pregar, compreendeu que a vida ele indicava era que Deus queria para ela. Francisco tornou-se guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro, mas também uma terceira, Beatriz, se juntou a eles. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida desse santo. Seu amor universalista abrangia todas as criações e simbolizava um retorno a um estado de consciência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. São Francisco foi canonizado apenas 2 anos depois de sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 4 de outubro. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai a nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intervenção. Vós que sempre fostes tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém.